vocês. Prazer voltar a essa casa, retomar as minhas atribuições enquanto membro nessa casa de oração, depois de alguns dias afastados, distanciado, por ter de cumprir uma demanda de saúde com meu pai, um tratamento que era diário e noturno, todos os dias às 10 da noite na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Foi o motivo pelo qual estive ausente. Para quem não sabe, está aqui hoje e se interessa em saber, esse foi o motivo da minha ausência aí por mais de 2 meses. Mas agora, podendo voltar a essa casa e retomar a comunhão com vocês e também o prazer de estar no ambiente de culto com os meus amigos, com os meus irmãos, é para mim uma grande satisfação, um grande prazer revê-los. Muita gente bonita aqui, né? Deus tem transformado, né, a natureza da congregação. Para quem pensava que Deus tinha deixado de fazer milagre na pandemia, olha aí. Muito bom tê-los, vocês são gente do meu coração, e é para mim um grande prazer poder dispor da companhia de vocês, e assim nós vamos até quando o Senhor Deus nos permitir. Vocês estão felizes, gente? Amém! Muito feliz de poder voltar a ministrar aqui com vocês e de poder, como disse, estar ladeado aqui pelos meus amigos, destacar meu amigo aqui hoje, o pastor Oswaldo, amigo da minha casa, da minha família, do meu coração. Sabe que eu te amo e tudo que eu digo aqui não significa absolutamente nada. Nada em vista do amor que eu tenho por ele, entendam, por favor. Coração muito alegre em poder trazer a vocês, depois desse longo tratamento, como eu disse, longo e penoso, não é? Um penoso tratamento, eu trago a vocês a notícia da cura do meu pai. Meu pai, ouça o que eu vou lhe dizer. Meu pai está curado de câncer e o processo de cura pelo qual ele passou foi um processo natural. Ninguém colocou a mão na cabeça dele, bateu o pé 3 vezes, rodopiou e falou xiricantalabaia, falou o número do CPF, o RG dele e disse o número de dias no qual ele seria curado. Ele foi curado através da medicina. Como é? Vou dizer de novo para ver se você me entende. Ele foi curado através da medicina. É mesmo, pastor? E a sua fé foi para onde nesse processo? Continuou a mesma. Só que com clareza de entendimento eu pude perceber uma vez mais que Deus também se vale dos médicos. Estes também são um instrumento na mão do eterno Deus dos eternos. Então você que talvez espere aí, ou expecte no seu íntimo, uma manifestação sobrenatural, e talvez seja ela, na sua concepção, a única de poder lhe promover cura, entenda que talvez o tratamento clínico seja a forma que Deus pode curá-lo também. Amém, irmãos? Amém. Isso é maturidade, né? Entender os processos e conhecer, admitir que os caminhos de Deus são muitos. A finalidade é única, mas os caminhos podem ser variados. Vamos a um texto bíblico? Muito bom estar com vocês, eu amo isso. Quero que você abra comigo no livro do Gênesis, livro do princípio. O livro das primeiras coisas, o livro da formação do homem, o livro dos embriões. Agradecer aqui, registrar o meu agradecimento ao meu pastor, não é? Pastor Danilo, meu amigo já de longa data, que mesmo quando, nos momentos em que eu não merecia confiança, ele insistiu comigo. Eu sou muito grato a Deus por isso.
Você, membro dessa casa, que é paciente comigo também, muito obrigado. Estão com sono, gente? Não. Vou ver se você tem estômago para me ouvir aqui hoje. Livro do Gênesis, capítulo de número 37, bem conhecido, não é? Dos leitores de Bíblia Sagrada. Certamente não há nada novo que se possa ouvir nessa casa de oração, pelo menos de minha parte hoje. Mas eu desejo no íntimo da minha alma que o que você escute aqui e partilhe comigo seja algo útil para o seu coração e para a sua crença. Livro do Gênesis, capítulo de número 37. Quem nunca leu o capítulo 37 do livro do Gênesis, levanta a mão assim para eu te ver. Não tenha vergonha, não. A Bíblia é muito grande, não é? Nunca leu o capítulo 37 do livro de Gênesis? Quem nunca? Gente que mente, né? Gente finge que acredita. Você vai ler hoje aqui comigo. Capítulo inteiro, pastor? Inteirinho, ponta a ponta. Vamos lá? Preste atenção na leitura, que é longa, mas se faz necessário. Jacó habitou na terra onde seu pai havia habitado, na terra de Canaã. Estas foram as gerações de Jacó. José, engraçado o texto, para quem gosta de tesouro e de mistério. Estas foram as gerações de Jacó, plural. E aí é citada, ou são citadas as gerações no singular. Incrível, não é? José era da idade de 17 anos, quando apacentava as ovelhas com seus irmãos. E ele crescera com os filhos das mulheres de seu pai, Zilpa e Bila. E trazia José ao pai deles relatos negativos acerca deles. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica com mangas compridas. Mas viram os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos eles, e odiaram-no, e não podiam mais falar com ele pacificamente. Sucedeu que teve José um sonho, mas ao contá-lo a seus irmãos, odiaram-no ainda mais. Mas ele lhes disse: escutai este sonho que tive. Eis que nós andávamos no meio do campo atando feixes, e eis que se levantou o meu feixe, ficando suspenso, e quando olhei, vi que os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam diante do meu feixe. Então disseram a ele seus irmãos: acaso tu reinarás sobre nós? Ou terás autoridade sobre nós? E o odiaram ainda mais, devido aos seus sonhos e devido às suas palavras. Teve ainda outro sonho, o segundo, e ao contá-lo aos seus irmãos, disse: eis que voltei a ter um sonho, e olhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Ao contá-lo a seu pai e a seus irmãos, seu pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Acontecerá que viremos eu e tua mãe e teus irmãos a nos inclinar a ti em terra? E seus irmãos lhe tinham inveja. Mas, preste atenção nessa expressão, seu pai guardava estas coisas. Os irmãos de José foram a Siquém para apacentar as ovelhas de seu pai. Então disse Israel a José:
Eis que os teus irmãos apacentam as ovelhas em Siquém. Vai, pois eu te enviarei a eles. E José lhe respondeu: eis-me aqui. Depois seu pai disse a ele: vai, vê como estão os teus irmãos e como estão as ovelhas, e me traga a resposta. E o enviou Jacó desde o vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Quando andava perdido no campo, achou um homem e o perguntou a ele, dizendo: o que tu buscas? Então ele lhe respondeu: a meus irmãos eu busco. Eu te rogo que me mostre onde eles apacentam as ovelhas. E disse a ele o homem: partiram daqui, mas os ouvi dizer: iremos a Dotã. Em seguida foi José atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. Quando eles o viram de longe, antes que chegasse a eles, tramaram contra ele para matá-lo. E disseram uns aos outros: eis que vem o sonhador. Vinde, matemo-lo e o lancemo-nos num dos poços. Depois diremos: uma fera o devorou, e veremos o que são os seus sonhos. Mas Rúben, ao ouvir isso, livrou-o das suas mãos, porque disse a eles: não o mataremos. E a eles também disse Rúben: não derramareis sangue. Jogai-o neste poço que está no deserto, mas não levantareis a mão contra ele. Isto dizia para livrá-lo das suas mãos e o devolver a seu pai. Quando chegou José a seus irmãos, fizeram-no despojar da túnica com mangas compridas que ele vestia. Carregaram-no depois, lançando-o no poço, e não havia água no poço, estava vazio. Depois assentaram para comer pão, e ao levantar os seus olhos, viram, e eis uma companhia de árabes que vinha de Gileade com seus camelos carregados de resina, bálsamo e madeira de carvalho que eles levavam para o Egito. Então disse Judá aos seus irmãos: qual o proveito de matarmos o nosso irmão e ocultarmos o seu sangue? Vinde, nós o venderemos aos árabes, e a nossa mão não estará contra ele, porque ele é nosso irmão e nossa carne. E os seus irmãos estiveram de acordo. Então passaram os mercadores midianitas, ergueram a José do poço, tiraram-no e o venderam aos árabes por 20 moedas de prata. E assim o levaram ao Egito. Ao voltar Rúben ao poço, eis que não estava nele José, e então rasgou as suas vestes. Voltando aos seus irmãos, disse a eles: onde está o menino, e aonde eu irei? Em seguida, eles, tomando a túnica de José, mataram um cabrito das cabras e encharcaram a túnica em seu sangue. Enviaram a túnica com mangas compridas e a levaram a seu pai, dizendo-lhe: achamos isto. Reconhece a túnica que é de teu filho ou não? Ele exclamou ao reconhecê-la: é a túnica de meu filho. Uma fera o comeu. Com certeza José, meu filho, tem sido despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs um saco em seus lombos. Ficou de luto por seu filho muitos dias. Então se levantaram todos os seus filhos e filhas para consolá-lo, mas ele negou ser consolado e declarou: descerei ao Sheol, guardando luto por meu filho. E seu pai chorava por ele. Entretanto, os midianitas o venderam no Egito
a Potifar, capitão da guarda de Faraó. Todos entenderam a leitura? Certeza? Senão eu leio de novo. Compreenderam? Curva a sua cabeça, por favor. Pai, nós queremos lhe render muitas gratidões nessa noite, muitas exaltações. Nosso coração é grato, pois nós temos a liberdade de abrir as as portas dessa congregação e celebrar culto ao teu nome, que é bendito para todos sempre. É grato o nosso coração a ti também, pois nós temos um tesouro, o prazer de poder sermos chamados de filhos. Nosso coração traz também uma porção de alegria, pois nós podemos desfrutar da comunhão dos irmãos, sermos alvos uma vez mais da manifestação do teu Espírito, ter a nossa alma encharcada do prazer da tua presença. Muito obrigado pelo teu Espírito manifestado entre nós, que nessa noite uma vez mais nos exorta, nos consola, nos edifica, chama a nossa atenção para que a tua palavra, porção dela que a nós for enviada nessa madrugada, encontre o motivo pelo qual ela nos foi dada, traga satisfação ao nosso coração e declare a glória do teu nome, que é sobre todo nome. Eu te peço para que uma vez mais as desatenções, os desarranjos, tudo aquilo que tenta roubar a nossa prestação de culto a ti, seja uma vez mais dissipado do nosso mundo. Que o nosso coração esteja cativo no teu trono, e os nossos ouvidos sejam uma vez mais escravos da tua voz nessa casa. Que o teu nome bendito para todos sempre, uma vez mais, seja declarado único, suficiente, eterno, bendito e louvado nessa casa. Essas são as bênçãos que eu te peço, no mérito do nome do teu Filho Cristo, e por crer que o Senhor é muito mais excelente para fazer por nós além daquilo que pedimos ou pensamos, pois todo o poder opera em ti. Eu quero lhe dizer muito obrigado e amém. Amém. Jacó, como você pode ter percebido na leitura do texto, vivia em Hebrom. Nos dias da citação das histórias contidas no livro do Gênesis, do capítulo de número 37, era para Jacó algo único poder externar o testemunho do Deus dos Hebreus, a partir das experiências da aliança do seu avô Abraão. Pastar seus rebanhos numa terra que testemunhava a salvação desse Deus, por intermédio de seu pai Isaque, nos dias de Isaque. A tradição desse povo nos ensina foram muitos aqueles que foram aproximados à fé dos hebreus por conta do testemunho e da postura de Isaque. Logo, estar Jacó no ambiente do pacto do seu avô, ter o prazer de pastar o rebanho numa terra que testemunhava a salvação, em vista do testemunho de postura de seu pai, ter sobre si uma fagulha da Shekinah divina, que é sem dúvida um tesouro para todo homem, poder experimentar a presença de Deus é algo que sem dúvida
Não tem preço mensurado para qualquer que tenha essa experiência. E ainda mais, testemunhar a aliança, pastar numa terra que testemunha a salvação, ter sobre si a presença de Deus e diante dos seus olhos os embriões da casa de Israel, que eram os seus 13 filhos, constituía-se para Jacó numa honra única, sem qualquer precedente. Jacó é, sem dúvida alguma, um felizardo, e um homem que encontrou na sua existência prêmios em se relacionar com Deus. Jacó vive num ambiente onde poder abraçar os seus filhos, num contexto de testemunho da bondade divina, como narrei a você há pouco, era para aquele homem uma experiência única. Pois pense comigo, ao observar os seus 13 filhos, 12 homens e uma mulher, normalmente nós citamos os 12 filhos de Abraão, porque a construção patriarcal do texto bíblico registra o nome dos homens, dos seus filhos homens, e faz pouca menção de sua filha Diná. Nós também, muitas das vezes, nos esquecemos das citações de Diná, que era, sem dúvida alguma, nos seus dias, além de uma profetisa, uma mulher honrada, destacada no meio do seu povo e entre os seus irmãos, porque a sua postura de vida e o seu testemunho de fé era entre os seus pares algo a ser louvado também. Pense comigo que Jacó tem os seus olhos postos naqueles que são os embriões da casa de Israel, seus filhos, e traz no seu íntimo, traz nas suas memórias a encarnação de uma promessa divina. Olhar para os seus filhos do ponto de vista de Jacó é ver materializado diante dos seus olhos a promessa do Deus de sua alma. Jura que você não entendeu? Eu disse assim de uma forma mais alegórica, mas vou falar a você de forma agora bem rasgada e compreensível, que relacionar-se com Deus pela via da fé é ter a certeza de ver o cumprimento das suas promessas. Foi isso que eu disse. De uma outra forma, mas foi o que eu disse a você. Relacionar-se com Deus pela via da fé é não ter só a expectativa, mas é ser alimentado no íntimo, na segurança de ver diante dos seus olhos, dos meus olhos, dos nossos olhos, a materialização da promessa. Léo, Jacó olhava para os seus filhos, por exemplo, para os filhos de Lia, para os filhos que ele tinha com Lia, 6, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, e experimentava o gosto do cumprimento de uma promessa. Olhava a pastora Camila para os filhos de Bila, Dan e Naftali, e podia testemunhar que fiel é aquele que prometeu. Virava os olhos noutra direção e encontrava lá, deparava-se com os filhos de Zilpa, Gade e Azer. E o seu coração se tornava eufórico, por quê? Porque eles eram também a coroa, ou eram diademas na coroa de Jacó. Outros sim, e esses, sem dúvida alguma, encharcavam a alma de Jacó. Quando ele colocava os olhos, meu amigo Oswaldo, nas figuras de Benjamim e José, era difícil para a alma de Jacó ser contida no corpo. Por quê? Porque estes eram filhos do seu grande amor, Raquel.
Embora tenha se relacionado com pelo menos 4 mulheres, segundo o texto bíblico, Raquel era a mulher do coração de Jacó. E foi por ela que ele empregou na casa de Labão 14 longos e duros anos, minha grande amiga Ana Bursos, para poder ter ao seu lado a linda Raquel. Raquel, que para quem está aqui hoje se interessa saber, é listada obviamente entre as matriarcas do povo hebreu e destacada na tradição histórica dessa nação como uma das mulheres mais lindas da história. Irmão, ouça o que eu vou dizer e nunca mais se esqueça. Olhar para Raquel não era como ver essas barangas que tem aqui, ó, na Direitos Humanos, nem aqui na Avenida Santinês. Não era essas barangas que tem aqui, ó, no Imirim. Olhar para Raquel era ver diante, vou dizer de novo, as barangas do Imirim. Olhar para Raquel era deparar-se com aquela beleza escultural. Olhar para Raquel, o homem que olhava para Raquel nos dias de sua existência, de sua vida, a tradição diz que era possível e provável que naqueles dias os homens que olhavam para Raquel transitando nas terras do mundo antigo chegavam a tirar os seus chapéus diante da beleza daquela mulher. Sabe o que é isso? Você passar por uma rua, mulher linda, maravilhosa, você está passando por uma rua e vê um homem chapelado diante dos seus olhos, tirar o chapéu de forma cortês e declarar louvor ao Deus que lhe criou. Ah, para de graça. Cadê as mulheres lindas aqui? Não. Pensa você andando lá na serraria em Diadema, terra de treva e escuridão. Oh, Deus. Meu Deus. Irmão, imagina você andando nas profundidades de Guarulhos. Está amarrado. Los Angeles, respeita. Los Angeles, respeita. Esse é um bairro que nem... Imagina você andando. Imagina você, mulher. Pense comigo, deixa eu tentar te colocar na cena. Imagina você ver Raquel desfilar nas terras do mundo antigo e tirar o seu chapéu diante da beleza da varoa e declarar que bendito é o Deus que a criou. Pensa como era a estética dela. Eu penso comigo. 1,55 m no máximo. No máximo. 1,55 m. Negra. E morra de inveja. Cabelo liso. 1,55 m no máximo. Um salto. Negra e com cabelo liso. Raquel. Nunca fez, Carlinho, harmonização facial. Demonização facial. Está amarrado da vida dessa igreja. Não permita. Não, isso estraga a face de qualquer indivíduo. Não precisa ter coragem para fazer harmonização. Precisa ter retardo mental.
Descaracteriza, desconfigura, fica feio. Já percebeu honestamente? O olho vem aqui, ó, quase atrás da orelha. O nariz sai do esquadro. Para cá. O nariz fica que nem uma seta para a esquerda. A boca cai. Já percebeu que a boca cai? A boca cai. Ou levanta demais e fica entrevada na sobrancelha. Então você olha para a pessoa, não faça isso não. Ei mulher, acredite, ainda que ninguém nunca lhe tenha dito, você é linda. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Quem está comigo? Estava muito apreensivo, viu, irmãos? Agora estou sem pressa nenhuma. Qual o horário do termo? Que horas? 6 horas? 15 para 6, passo o pastor Oswaldo. Quem fica comigo? Quem fica comigo? Amém. Coisa boa, matar a saudade é coisa boa. Pense comigo. E deixa eu retomar o raciocínio com você enquanto eu preparo, ou intenciono preparar o seu coração para uma porção de amor que Deus vai derramar sobre você. Quem é mãe de mais de um filho aqui? Quem é mãe de mais de um filho ou pai de mais de um filho aqui? Quem admite aqui que tem um filho xodó? Olha que legal. Vocês já foram mais mentirosos. Deus está curando. Eu já fiz essa pergunta outras vezes. E os santos que aqui estão, todo mundo, eu amo todos por igual. Para de mentir. Para de mentir. Você acha que você engana quem? Quando Jacó colocava os olhos nos filhos de Raquel, Benjamim e José, especificamente, principalmente José, filho da sua velhice, como diz o texto, e escancarado na tradição do seu povo, o seu filho preferido, o coração de Jacó palpitava. A tradição diz isso, que olhar para José, acometia, pastora Camila, Jacó, seu pai, de taquicardia. O coração acelerava, as mãos suavam. A identificação era imediata, e isso é inegável. Por quê? Porque José é o filho predileto de seu pai. É aquele que é chamado, dentro do conceito da fé judaica, é chamado por um termo hebraico de Havruta. Havruta é o amigo dos estudos. Já ouviu falar, já ouviu a respeito, ou já leu um texto que diz assim, que determinado homem aprendia aos pés de seu mestre? Já ouviu falar? A respeito de quem você ouviu falar isso? Hã? De quem? Paulo? Havruta. Quantos são os pés de um homem normal? Quantos? Pelo amor de Deus, isso é de segunda série, ciências. Um homem comum, normal, tem quantos pés? Fala bem alto. 2. Fala mais uma vez bem alto assim. 2. Um homem normal tem 2 pés. Logo, ele pode ter 2 principais alunos, aprendendo a sua sabedoria, sim ou não? Sim. Este era o caso específico de José e Jacó. José sentava-se aos pés de Jacó, seu pai, para aprender da sua sabedoria, da sua cultura. Já teve essa experiência? Independente de que fase da vida? Pouco importa se quando criança, adolescente, jovem,
adulto ou velho, quem tem o prazer de estar velho e ter ainda a sua mamãe, o seu papai ao seu lado, já teve o prazer dessa experiência? De sentar aos pés do seu pai, sentar aos pés da sua mãe e aprender da sabedoria e da cultura dela? Cultura, o que é cultura? Cultura é o saber de todo homem. Alguns vão ter na parede inúmeros diplomas. Normalmente esses são melhores reputados. São melhores reputados por quê? Porque nós gostamos de reputar a estética. Então ter muitos diplomas na parede sugere ao seu olho e ao meu que aquele indivíduo é melhor formado que o seu pai e o meu semi-analfabeto. Verdade isso? Sim ou não? Verdade isso? Sim ou não? Sim. Na minha concepção, não. Eu disse a você anteriormente que a cultura é o saber de todo homem, não necessariamente o saber acadêmico. O acadêmico está aculturado no seu curso, está instruído no seu curso, mas é só o acadêmico que tem cultura? Quer dizer que a sua e a minha mãe lavadeira, o seu e o meu pai semi-analfabeto, são incautos por não ter sentado-se na cadeira de uma universidade? Verdade isso? Cultura é o saber de todo homem, independente de que nível isso tenha. Jacó nunca sentou na cadeira de uma universidade, até porque naqueles dias elas não existiam. Mas o patriarca Jacó, embora não fosse um acadêmico, ensinou seus filhos conforme aprendeu, à luz da lei oral do Senhor, que era transmitido na ausência do texto eternizado, boca a boca, de pai para filho. Entendeu ou não? A sabedoria divina cochichava a pastora Camila no ouvido dos pais, e eles transmitiam oralmente o saber aos seus filhos. Estou te falando que eles ouviam de um professor ideologizado na sala de aula, independente para qual extremo. Eles ouviam da própria voz de Deus. Esta indicava aos pais como criar os seus filhos, e assim aconteceu aos patriarcas. Foram criados na lei oral de Deus, a partir da comunicação deste aos pais, por consequência aos filhos. O aprendizado bom para se ter. Pastor, é bom aprender na academia? Muito bom. É bom aprender na universidade, no colégio? É excelente. Melhor ainda é poder aprender da lei de Deus, eterna, que podem passar céus e terra, mas ela permanece para todo sempre. Preste atenção, olhar para José era algo agradável para Jacó, porque segundo a tradição desse povo, e eu gosto muito da história dessa nação, pois ela esclarece aos meus olhos e ao meu entendimento o texto bíblico. Sábios vão dizer que José trazia consigo, Léo, a devoção ao serviço do Eterno que o seu irmão Rúben tinha. José trazia consigo também a realeza de Judá. Sabe pompa? Já ouviu falar, deixa eu ver os mais velhos aqui, já ouviu falar de panca? Não é do seu tempo essa linguagem? Você viu o sujeito chegando assim, no ambiente, você olhava para ele e falava, olha que panca que ele tem. Quem é desse tempo? Não, só tem jovem aqui, adolescente. Quem é do tempo da panca? A Camila, que xinxinho aqui. Quem é do tempo da panca? Vou te dar a última chance. A Juliana, já é 40 anos, não levanta. Aqui, ó.
panca. Você está olhando para o indivíduo e fala, olha a panca dele, olha a presa. Já ouviu falar essa? Olha que presa que ele tem. Ô irmão, eu ouço isso todo dia. Olha a presa que ele tem. Já percebeu? Agora pense comigo de forma sincera. Já percebeu ou notou gente que chega no ambiente e a presença dele, independente de que esfera, altera a natureza do lugar? Realeza. O indivíduo chegou no ambiente, já se viu sentindo segurança em olhar para alguém que você esperava chegar no ambiente? Olha aqui para mim, que eu vou te dizer uma coisa, sem louros e sem falsidade. Os membros de qualquer congregação, não se sentem de alguma forma mais seguros e confortáveis quando vem a liderança da congregação presente? Sim ou não? Quem é empregado aqui? Quem é empregado de uma boa empresa aqui? Quem é empregado de uma boa empresa onde se tem uma chefia bacana? Não é diferente você ver chegar o gerente, o patrão, o diretor, o CEO, o CFO, o CZO, CMO, é tanta bobajada agora, tudo americanizado. Como eu odeio a americanização do Brasil. Detesto, acho brega, cafonérrimo. Nossa. Mas não é diferente você ver a liderança presente quando você sente-se seguro num ambiente como esse? Quem já vomitou aqui? Nunca bebi, nem desviado. Detesto álcool, sempre detesto. Eu não bebo porque sou crente, eu não bebo porque tenho nojo. Tenho nojo de álcool, nojo. Mas eu já vomitei algumas vezes porque no outro tempo eu comia demais. E eu tenho horror a vômito. É um dos poucos medos que eu tenho em vida. Vomitar, eu tenho desespero de vomitar. Eu me lembro que há alguns meses atrás, eu estava num apartamento com a Jaque, com a minha esposa. E eu tinha comido um pouquinho no sítio que a gente estava. E deu um problema para mim de madrugada, me deu um problema. Quando eu me levantei para vomitar, vomitei 7 vezes naquela madrugada. Que desespero. E a primeira vez que eu levantei da cama, já com vômito, eu peguei, olhei para ela e falei, chama meu pai. Chama meu pai. Numa casa onde morávamos só nós dois. O que é isso? Isso é memória afetiva também. Isso é segurança do indivíduo, que para mim sempre foi uma figura de firmeza. Eu me lembro que das outras vezes onde eu tinha vomitado assim, diante dos olhos dele, ele vinha com aquela mão enorme, com aqueles dedos gordos e quentes assim, colocava a mão nas minhas costas, e aí enquanto eu vomitava, ele orava por mim, e milagrosamente, o terror do vômito dava lugar à segurança da proximidade com o Pai. Está me entendendo ou não? Eu ainda só aprendi a pregar assim de forma alegórica. Percebe que nos nossos momentos de adversidade, horror, não há segurança mais consistente do que termos o Pai ao nosso lado. Pastor, eu sou órfão. Órfão do quê? De pai biológico? Pastor, eu sou órfão de mãe também. De mãe o quê? Biológica? Ainda que não fosse, mas os seus pais em algum momento
se esquecessem de ti, o Deus da sua criação, o Pai excelente, em ocasião alguma se esqueceria de você, se distanciaria da sua segurança, se apartaria do ambiente onde Ele lhe proporciona tranquilidade. Ter o Pai ao lado, ter o Pai presente, é ter segurança. Chama meu pai. Seu pai está 2 quilômetros longe, irmão. Um desespero para vomitar. 7 vezes. Na 7ª vez, eu só não saía mais nada, vomitando a seco. Quem já teve essa experiência? Vomitar a seco. Essa experiência de pinguço. Quem já teve essa experiência? Pinguço. Pinguço, cachaceiro, bebum. Você. Irmão do céu, sai um ar, não é? Eu não sei que, eu não sei porque eu não sou médico, mas vem um ar de dentro e parece que ele, além de vir queimando, ele vem rasgando, não é? Ele rasga a garganta, parece que ele dilata o canal. Não é coisa terrível? Hein, pinguço? Olha Deus revelando o seu passado. Terminando a introdução, vou entrar no sermão com você. Trazia consigo José, além do serviço de Rúben à realeza de Judá, a profecia de Levi, José, profeta, e a sabedoria de Issacar. Olha, ajuntados num único indivíduo, o apego ao serviço, a realeza, a profecia e a sabedoria. Quem não quer ter um filho desse? Aí a Bíblia vai dizer que, tendo esse menino diante dos seus olhos, pastora Camila, fez-lhe José uma túnica comprida, talar, não é como dizem outras traduções, comprida, até o punho e até o limite dos pés, toda colorida. O menino já arrastava consigo predicados naturais, pessoais. O pai ainda vem e diz o seguinte: está pouco. O que ele carrega de valor pessoal para ele é pouco. Vou fazer uma túnica para ele. Irmão, fez uma túnica toda colorida, da ponta do punho à ponta do pé. Vestiu o Zezinho e falou: pode desfilar agora. A tradição diz que, ainda que não fosse um alfaiate, José fez as roupas de seu filho, Jacó, o pai, fez as roupas de seu filho na medida estética exata de José. Detalhe, a roupa só cabia nele. Se tirasse José e vestisse em Rúben, sobrava um pouco de pano para a direita. Se tirasse de Rúben e vestisse Gideão, sobrava um pouco de pano para a esquerda. Se vestisse Issacar, ficava comprida no punho. Se vestisse Levi, arrastava no pé e rasgava toda a roupa na pisada. Mas quando vestia em José, alfaiate perfeito. Não sei se você sabe, mas está aqui hoje e é interessante saber que roupa na Bíblia é uma alegoria de propósito. Vem comigo e ouve o que eu vou dizer só mais uma vez. Roupa na Bíblia é alegoria de propósito. Não é só no texto sagrado. Na cultura geral, roupa também é alegoria de propósito.
É a sugestão de um propósito. Quem já viu um militar fardado aqui? Olhou, mensurou a farda, militar, fardado, tem um propósito, sim ou não? A defesa social. Quem já viu um médico ou alguém de uma equipe clínica aqui? Todo vestido de branco, pastora Camila, todo vestido de branco. Você olhou, botou os olhos, dá até segurança também, não dá? Olhou, viu o vestido roupão branco, aquele crocs, cafona também, no pé. Já viu um médico com crocs? Tem que tomar o CRM. Médico. Loafer, tem que usar um loafer alemão branco, não crocs. Eu quero um atendimento com loafer, não com crocs. E tem uns ainda que usa crocs falso. Quê? Que caro é o salário do médico? Ah, confortável demais. Não, mas médico não tem que ter conforto. Não dava para Hein? Olhou para o médico vestido de branco, mensurou o propósito, sim ou não? Cuidados com saúde. Crocs, irmão, cafona. Quem quiser me dar um 39, eu sei. Deixa Deus te usar no ministério. Crocs, se me der falso, eu jogo no fio. Porque eu sou desse tempo, Sandro. Você é novo, cara. Mas lembra dos tênis pendurados no fio? Meu Deus. Vinha aqueles pobres, mas pobre, miserável, com linha com cerol. Serrava o tênis e usava ainda. Ô tragédia. Tirar um tênis do fio para usar. Coisa de pobre. Olha o pobre jogando água no chão. Deu uma túnica para o varão, vestiu ele. Esse é o propósito do Pai para você. Olha, irmão, deixa eu continuar só um instantinho. Sexta-feira à noite, você vê o indivíduo vestido de branco, com um turbante na cabeça. Você já sabe para onde ele vai, e eu também, sim ou não? Em tese, 90% deles. Ele tem um propósito ou não? Claro, claro. Nas portas do templo, principalmente nas históricas, nas tradicionais, não numa casa como a nossa, que é desapegada de alguns costumes, mas nas históricas, nas tradicionais, você vê o indivíduo chegando, qual que é a vestimenta? Terno, gravata, cada gravata, meu Deus do céu, com as línguas de boi, com prendedor. Irmão, você que usa social, nunca ponha prendedor de gravata. Cafonérrimo também, prego, não usa isso. Nossa, Oxford, pelo amor de Deus. Oxford, quando você liga o ferro na tomada, o Oxford já vai ficando branco. Porque você vai passar ele, vai ficar aquele caminho de lesma, não tem jeito. Deus vai te dar condição para você não usar um Oxford. Ah, pelo amor de Deus. Nem casca de água. E aqueles também que é tipo em 3D, já viu? Uma coisa horrorosa. Você vai vestir o melhor. Porque o propósito do Pai é te vestir de fineza. Vestiu o garoto, deu uma túnica para ele e viu ele desfilar. Olhava para ele assim, pastora Camila, desfilando de túnica na beca. E ainda, por ser um homem justo, como eram também os seus irmãos, diz a Bíblia e a história que ele vinha trazendo notícias desagradáveis de seus irmãos a seu pai. Olha aqui para mim que eu vou começar o sermão agora. Vou ser bem rápido. A Bíblia e a história dizem que José vinha trazendo más notícias de seus irmãos a seu pai. Pensa comigo, 13 justos, 13 os filhos, justos, todos reunidos, ajuntados, e José, por ser o filho predileto, entendendo-se como posto sobre os seus irmãos.
José ia ao campo, e a tradição vai ensinar você e eu assim, que ele olhava para os seus irmãos e via, Anderson, que eles tomavam carne impura de um animal ainda vivo e se alimentavam dela. Sabe como é o nome disso? Canibalismo. Pegar um animal vivo, pensa comigo, que eles estão passando aqui, nos campos de Siquém, nos campos de Hebrom, e estão vendo ali um carneirinho. Eles se interessam pelo cordeiro, mas não tem nem cuidado pelo abate. Eles tomam a carne do animal vivo, proibição, na cultura e na lei de Deus, com o povo semita e consequentemente o hebreu, e se alimentam daquilo. Aí José via aquilo no campo, chegava em casa e falava: ó pai, estão comendo carne impura. Outros sim. Sabe o que dizem os filhos de Lia a respeito dos filhos de Bila e Zilpa? Eles não os chamam de irmãos. Como elas são servas na sua casa, eles os chamam de escravos. Pensa comigo, que os irmãos estão todos reunidos, fulano é irmão, ciclano é irmão, mas Beltrano é escravo. Indiferença no tratamento. Já que José está andando assim pelos campos e vê que numa moita, José está andando pelos campos e vê que numa moita está entrando um de seus irmãos com uma mulher cananita. Aí ele vem e diz para o pai: relação sexual proibida, comem carne impura, tratam mal os seus irmãos e ainda praticam sexo ilícito. Irmão, se você é um dos irmãos de José, com que olhos você olharia para ele? Sabendo que acerca das suas posturas, todo testemunho que ele traz é um testemunho negativo ao seu pai. A Bíblia diz que em vista disso, os irmãos de José passaram a odiá-lo. Odiaram os seus irmãos. Por quê? Por conta das más notícias, por conta da túnica. E a Bíblia vai dizer que odiaram-no ainda mais por conta do quê? Por conta dos seus sonhos. Outro motivo de ódio dos seus irmãos é que, segundo a história, José nunca o chamou no tete a tete para falar cara a cara, individualmente, acerca da postura de fulano, de ciclano e de Beltrano. Olha aqui para mim, você que se julga muito justo, muito maduro, muito pronto, muito crente ou muito bom ser humano. Caminho ótimo para a resolução dos problemas é uma boa conversa. Se você tem diferença com alguém, não fica de cochicho, não fica de conversa fiada, fazendo leve trás em grupos de WhatsApp. São os grupos santos, onde não rola absolutamente nada de útil, só imbecilidade. Pastor, mas são os grupos da igreja, um bando de idiotas ajuntados para falar mal de fulano, ciclano e Beltrano. E sabe quem são os que eles falam mal? Os ausentes do grupo. E aí, quando tem a possibilidade de tete a tete resolver a problemática com o indivíduo: oi amor, tudo bem? Que saudade de você. Virou as costas, vai no gabinete do pastor: pastor, o senhor está sabendo da Ellen, pastor? Pastor, oi. Dá para a gente falar um minutinho no gabinete? Não dá, porque eu estou ocupado. Mais tarde eu vou te ligar, hein? 2h da manhã, irmão, ligando para fazer fofoca. Eu acho que isso envergonha seus pais. Eu acho que isso envergonha seus pais. Mas como normalmente a gente faz pouco da vergonha, quando a nossa mente sugere proximidade
pela via de qualquer caminho, a gente gosta de fazer fofoca de fulano, ciclano e beltrano, para se aproximar de um e de outro. Irmão, se a via que você escolhe, ou eu, para se aproximar de um indivíduo qualquer é a fofoca, você e eu não somos nada além de um mau caráter. Vou pegar uma água ali que a minha garganta secou. Quem está me ouvindo? Se você é daqueles que gosta de falar da vida de ciclano e beltrano para outros que não são o indivíduo a quem você deveria dirigir a sua palavra, você não é nada além de um safado. Nada além disso. Quando você tiver um problema com o teu irmão, chama ele, resolve com ele. Você não é um malandrão? Você não era o cara das ideias na porta? Deixou de ser no tempo? No templo a gente tem ideia para trocar também, irmão. Vou dizer só mais uma vez. No templo a gente tem ideia para trocar também. Ajusta seu problema. Ajusta seus problemas. Apara suas arestas com o seu irmão e para de ficar fazendo picuinha com liderança. Pai. Ô, irmão, você não está com mais idade para isso. Ou você ainda é criança? Adulto, gente madura, chama para o particular, resolve a aresta, apara a diferença e ó, segue sua vida em paz. Não, pastor, é que eu não sei falar direito. Você não sabe falar direito com o indivíduo. Você não sabe falar direito com o indivíduo da diferença, mas para outros você sabe contar a história bonitinho. Estranho essa sua construção, hein? Esse seu caráter estranho, esse meu caráter estranho. Ai, pastor, eu vou ligar para a pastora Camila, vou mandar no zap dela. Você é muito cara de pau, irmão. Eu sou muito cara de pau. Por que a gente não se resolve? Por que a gente não resolve as nossas broncas? Hein, Wagner? Sabe que falam mal de você. Já falaram para mim. Falam mal de mim também, já falaram para muitos aqui. A gente fica esperando o debate, nunca chega esse pessoal. E eu gosto das ideias, irmão. Pode vir trocar comigo, vou de boa. Vou de boa, te garanto. Agora, se não der nas ideias. De boa também, de boa. Pastor, que horror, de boa. Mas se você soubesse. De boa, de boaça, tranquilo. Pastor, mas e depois? Ô Senhor, me perdoa, eu excedi meus limites. Yom Kippur, jejum. É bom ter um Deus que perdoa as nossas fraquezas, né? As nossas posturas erradas, idiotizadas, sim ou não? Sim. Bom. Vamos aí na atividade. A Bíblia diz, e eu começo e termino agora, que os seus irmãos o odiaram ainda mais quando ele começou a externar os seus sonhos. Deixa eu dizer para você uma coisa. Quem me ouve bem se eu falar nesse tom de voz? Eu não aguento mais segurar isso aqui. Nossa, presente para você. Ó, vou falar assim, pessoal da live me ouvindo. Tem gente na live? É milagre, hein? Não, o cara ficar na live me ouvindo, ou se estivesse ouvindo pastor Danilo, Osvaldo, Alex, Júlio, mas me ouvir numa live, irmão, vai dormir, irmão. Sonho dentro da cultura semita, olha aqui para mim que eu terminei agora.
Sonho dentro da cultura semita é a aspiração diária do indivíduo. Como é entendido o sonho naquela cultura? Quando o indivíduo está sonhando, estou te falando culturalmente, quando o indivíduo está sonhando, é sinal de que as suas aspirações diárias estão sendo vistas em alguma esfera de existência do imaginário dele à noite. Outro sim, sonho dentro da cultura semita tem algumas máximas e eu amo elas, eu as amo. A tradição desse povo ensina assim, que sonho não contado e interpretado é similar a uma carta não lida. Deixa eu te dizer uma coisa, qual é a finalidade? Qual é a utilidade de uma carta que não se leu? Sonhos que não foram contados e interpretados. Que utilidade eles têm? A tradição também vai dizer assim, os sonhos dependem da boca. E eu te pergunto, que boca? De que boca dependem os sonhos na cultura dessa gente? Os sonhos dependem da boca de quem vai interpretá-los. Preste atenção no que eu vou te dizer, nunca mais se esqueça disso. Os sonhos dependem da boca de quem vai interpretá-lo. Logo, não conte os seus sonhos a todo mundo. Afinal, a interpretação deles pode incorrer na sua realidade. Ai, pastor, mas eu não me aguento. Eita, aí é difícil. Falta de controle é prova, né? Gente descontrolada, histérica, é prova. Não? Quem gosta de conviver com gente histérica aqui? Olha. Quem gosta de viver com gente descontrolada aqui? Desarranjada emocionalmente. Quem gosta? Ó, o Carlinho lá fez assim. Cuidado, Carlinho. Ó, dentro da cultura semita, os sonhos são assim. Dependem da boca de quem vai interpretar. Se não forem interpretados, se não forem lidos, ouvidos, interpretados, eles não têm finalidade, são fúteis. E naqueles dias, para aquele tempo, para aquele povo, para aquela realidade, a interpretação dos sonhos era arte, ciência. Ciência. Naquele mundo antigo, a gente sentava, João, na cadeira do colégio para aprender, pastora Camila, acerca dos sonhos e das suas interpretações. Então, interpretar sonho no mundo antigo é ciência, é arte, é formação. Interpretador de sonho no mundo antigo tem diploma na parede, tem anel no dedo, tem canudo na mão. O que você acha que quando o faraó sonhou e viu que os seus intérpretes estavam meio mequetrefe diante da exposição do sonho, ouviu falar de José? Um dia eu vou pregar essa mensagem aqui que eu ainda não preguei. Ouviu falar de José? Quando José veio e interpretou o sonho, o faraó falou para ele: você interpreta sonho? No Egito, o centro da ciência da interpretação dos sonhos. Você interpreta sonho? Aí José, humilde, meteu aquela, né? Não, eu não interpreto não, quem interpreta é Deus. Aí faraó, o rei sábio, disse: não. Quem interpreta é você. Sentou na cadeira, aprendeu da ciência e anda distribuindo arte aí. Fica aqui do meu lado. Interpretação de sonho é ciência e arte no mundo antigo. Aí vem José assim. Aí vem José e diz assim, ei! Ajuntou os irmãos e falou: chega aí, faz uma banca aqui, cola aí todo mundo. Aí vem os irmãos de José e ele fala assim, sonhei um sonho, e no meu sonho eu vi os feixes de vocês ajuntados,
Está falando para uma geração de pastores, gente que está acostumado com gado, com rebanho. José vem e diz assim, ó: eu sonhei um sonho onde os feixes de vocês se inclinavam diante do meu feixe. Sabe de uma coisa? Quando os feixes de vocês se ajuntaram, o meu ficou bem grandão assim, e ele dominava sobre os feixes de vocês. Quando contou os sonhos, o irmão falou: como que é o sonho? Você está dizendo que o menor, o caçula da casa, na construção de uma sociedade patriarcal, vai reinar sobre os mais velhos, os maiores? Não. De jeito nenhum. Impossível. Esse não é o nosso método de vivência. Esse seu sonho não faz parte da nossa cultura. Isso para nós é uma revolução. Isso para nós é algo indevido. Aí José, não satisfeito com o primeiro sonho, deu um rolê. Quando voltou em casa de novo, juntou todo mundo. Agora falou: veio o pai também, junta todo mundo aí. Juntou a galera e falou: tive outro sonho. Aí os irmãos falaram: não é possível. Sonhou ontem que era o nosso feixe se dobrando diante do feixe dele. Olha aqui para mim. Sonhou ontem que era o nosso feixe. Quem já ouviu falar de trigo aqui? Quem já ouviu falar de trigo? Trigo, nos dias da manifestação de José, moeda comercial, dinheiro, produto terreno. Irmão, olha o que José está falando para eles indiretamente. Eu sou o menor na casa de meu pai, sou o caçula, não é a nossa praxe, não é a nossa prática, mas Deus está me mostrando nos sonhos e dizendo no íntimo do meu coração que eu vou ter uma condição social, financeira acima da de vocês. Cadê? Não tem os pequeninos de Deus aqui nessa noite hoje que sonham com essa possibilidade? Deus está me influenciando, Deus está me sugerindo, Deus está me propondo que a minha condição terrena vai ser superior à de vocês. E olha que eu sou o menorzinho na casa de Jacó. Mas segundo o texto, Deus é comigo. É o texto que diz, não sou eu e nem o diário aqui do Vila Aurora. É o texto que diz: e Deus era com José. Pequenininho, o menor, o caçulinha, mas Deus era com ele. Ana, juntou a galera e falou: sonhei de novo. Foi igual ao sonho de ontem? Não, agora eu sonhei diferente. Como foi? Sonhei que o sol, a lua, irmão, sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se ajuntavam e se prostravam diante de mim. O que é? Eu sonhei. Eu sonhei. E agora não foi com um elemento terreno. Eu sonhei de novo e agora foi com um elemento celeste. Para de graça. Eu não sonhei agora mais com a realidade desse mundo. Eu sonhei com a realidade de outros mundos. E os astros vinham todos ajuntados, se prostrando diante de mim. Os irmãos falam: não é possível. Não é possível. Você quer dizer que a terra, o mundo terreno, essa existência, vai se prostrar diante de você, e também os céus? É isso que você está dizendo para nós? Que o mundo natural e o mundo espiritual, aqui na casa de Jacó, vai ter a sua regência? É inaceitável. Nós, como irmãos, ainda que ofereçamos resistência e achemos isso um absurdo, até admitimos nos prostrar diante de você. Agora, pai e mãe,
Pai e mãe não, pai e mãe já é demais. E Jacó está na banca. Você leu o texto, não leu? Jacó está na banca ouvindo o sonho. Os irmãos olham para José assim, pastora Camila, e diz: está chapado. Por quê? Porque está sonhando com a mãe se prostrando diante dele e deve ter se esquecido que a mãe morreu no parto de Benjamim. Ué, a lua está no sonho. Quer dizer então que os mortos, na concepção dos irmãos, na concepção possível, quer dizer que os mortos, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos vão se prostrar diante de você. Olha o pensamento dos irmãos. Outros sim, se a gente está se curvando, se a gente está se dobrando diante de você, quer dizer que você é senhor e a gente é escravo. A gente não pode ser painho se dobrando diante de você. Não. Painho já é demais. Não dá. Aí a Bíblia diz assim, ó, eu gosto muito disso. Estou te falando de cultura semita. E aí a Bíblia diz assim, ó, que o pai Jacó ouvia todas aquelas coisas e o que? Guardava no seu coração. Por quê? Porque o que sonha como escravo, olha, meu irmão, porque o que sonha como, o que soa como escravidão nos ouvidos dos irmãos, no ouvido do pai é sinônimo de dependência. Para de graça. Vou dizer de novo, o que para os ouvidos dos irmãos é uma alegoria de escravidão, para o conceito do pai é uma ordem de dependência. Quando o pai ouve assim, ó, a lua vai se dobrar diante de você, ele diz: espera aí, que ele não está falando de defunto. Eita coisa. Espera aí, Ana, que ele não está falando de defunto, não. Ele está falando é de legado. Para de graça, vou dizer de novo. Ele não está falando de terreno fúnebre, ele não está falando de cova, de caixão, nem de lápide. Ele está falando de projeto divino. E aí Jacó está guardando aquelas coisas no coração. Está ouvindo o filho que é sonhador como ele, que é identificado com ele, está falando: peraí, esse menino está falando de coisas das quais eu preciso mensurar, das quais eu preciso tirar tempo para sentar, ouvir, admitir e viver. O pai era identificado com o menino. O pai era identificado com o menino e sabia de suas aspirações, de seus projetos, de seus sonhos, por conta das similaridades. Anota aí, você que gosta. Olha as similaridades, olha a identificação, de novo, de Jacó com José. Ambos eram um milagre. Ambos eram um milagre. Por quê? Porque nasceram de mães estéreis. Ambos eram circuncidados já ao nascimento. Sabe o que é isso? Sabe o que é circuncisão, sabe? O corte do prepúcio no membro masculino. Pacto de aliança entre o povo hebreu e o seu Deus. Alguns destes homens, segundo a tradição do seu povo, já foram circuncidados por Deus no ventre. Não sei se você entende essa coisa. Sabe o que é isso? É Deus não aceita nem esperar o parto para pactuar com o indivíduo. Já pactua no ventre da mãe. Lembra de Jeremias? Lembra de Jeremias recebendo um comandamento divino e dizendo: ai Senhor, não posso. Jeremias, eu estou te vocacionando para a profecia, eu estou te vocacionando para ser um arauto no meio do povo. Aí Jeremias diz: não Senhor, não faz isso comigo não, porque eu sou uma criança. Ele diz: como? É Senhor, eu sou uma criança. Ele diz: não é não, porque ainda antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conheci. Ó, eu fiz um pacto com você no ventre. Eu não dependi do horror. Eu pactuei com você no ventre da tua mãe. Aleluia.
Antes que você nascesse, antes que seus pais projetassem o seu futuro, eu projetei a sua existência e eu sou o garantidor dela. Aleluia. Tem alguém aqui do time do pacto ou não? Parece que tem 2 ou 3. Tem alguém aqui do time do pacto ou já foram embora? Não, está pensando que Deus te chamou porque se enganou e não tinha outro? Está pensando que Deus te escolheu e vocacionou porque você era o menos pior na fila? Ei, Deus reconhece valores em você que nem eu, nem ninguém consegue ver. Outros sim, há valores em você que nunca lhe serão revelados. Vou dizer de novo para ver se você acredita. Há valores em você que nunca lhe serão revelados. Não, aleluia não. Diz assim, por quê? Diz de novo, por quê? Vou responder se todo mundo perguntar. Pergunta por quê? Por quê? Não sei. Não sei, mas eu imagino o seguinte, que é para a gente não se perder na nossa soberbia. Aleluia. Na nossa soberba, no nosso pensamento, pastora Camila, de que somos únicos. Sabe por que Deus me vocacionou? Ei, sabe por que Deus me vocacionou? Sabe por que sou eu falando aqui, não é você? Porque eu sou o bibelô de Deus. Eu sou muito especial para Deus. Eu já ouvi algumas vezes essa palavra. Todas as vezes eu rejeitei. Se manda Deus te dizer, você é muito especial para Ele. É o máximo que eu ouço. Vira as costas e saio sem arrependimento. Pastor, Deus não tem especiais? Tem, eu acredito que tem. Eu falo por mim, na minha experiência, e não preciso ser a sua. Eu só não acredito que sou. Eu não consigo me enquadrar no time dos especiais. Pastor, falsa modéstia. Faça o senhor então juízo do que eu estou falando. Eu só me consigo ver enquadrado num grupo. Pergunta qual? Dos miseráveis. Esse é o meu grupo. O meu grupo é o dos fracos. O meu grupo é o dos fracos, dos dependentes, dos necessitados. Eu queria muito ser do grupo dos fortes. Irmão, como eu admiro gente forte. Como eu admiro um discurso de força de fé. Já viu? Gente que bate o pé 3 vezes, cospe fogo na boca e diz para o fulano assim, se você não vir na sua fé, você vem na minha. Quem já ouviu isso? Eu, por mim, levaria direto para o manicômio. Não precisa ser você. Eu, por mim, levo direto para o manicômio. Quem sou eu, irmão? Quem sou eu? Estou falando por mim. Quem sou eu para chamar a existência na sua vida algo que nem você crê? Onde que eu vou arranjar baliza para essa crença? Eu não encontro aqui. Aqui eu não encontro. No manicômio eu encontro. Vem na minha fé! Ixi! Meu Deus do céu. Cada um. Já viu aqueles crentão? Como eu gosto de crentão. Já viu aqueles crentão repreendendo males das pessoas? Pô, irmão, eu fico fascinado. Sai! E aí não basta só o grito do sai. Sai! E não volte nunca mais. Segundo a minha... Como eu ouvi isso a minha vida inteira. Segundo a autoridade que sai da minha boca. Eu falo, ou como eu queria. Coitado, ficou na seca, né, também. Tadinho, só esquece. Elias lançou o decreto, mas se esqueceu que ele vivia no ambiente. Quer saber de uma coisa? Segundo a minha palavra, não passa chuva nem orvalho. Aonde? Aqui na terra. Mas Elias, você não vive nela, vivo.
E você vai viver do quê? A terra é de natureza agrícola. Depende de chuva, de plantio, de semente, de cultivo, de cega, de colheita. Você vai viver do quê, Elias? Aí como é? Elias. Você ordenou a seca, não é? E você vai viver do quê? Aí quando Deus se encontrou com ele, que ele estava todo pá também. Aí Deus falou, tem um lugar bom para você, hein, Elias? Aí ele falou, é mesmo, Senhor? É o trono de Acabe? Ele falou, não, caverna. Vai na caverna um pouquinho. Eu já ouvi 800 mensagens a respeito disso. E respeito muito quem disse que Elias estava depressivo. Quem já ouviu essa mensagem? Como eu respeito, só não acredito em nada quando eu ouço isso, mas eu respeito. Por que, pastor, não acredito? Porque eu conheço um pouquinho de Bíblia e de tradição, é pouco, mas eu conheço. Eu sei que aquela caverna onde Elias está no alto do Horebe, e era o lugar onde Moisés ia para na sombra da caverna ouvir a voz de Deus. E aí a tradição diz assim, ó, que a voz de Deus vinha e soava de forma doce nos ouvidos de Moisés. Assim aconteceu historicamente a outros homens que se viram em perigo, foram para a caverna no Horebe. Quando Elias se viu em perigo, conhecia a tradição dos seus pais, falou, ó, se eles encontraram repouso lá, é para lá que eu vou. Está comigo ou não? O caminho que serviu de repouso a fulano, talvez sirva a Beltrano também. É regra, pastor? Não, mas pode ser útil. Já ouviu o testemunho de sucesso de alguém? Já ouviu o testemunho de mão direita lá em cima assim? Já ouviu o testemunho de, olha que preguiça, mão direita lá em cima assim? Já ouviu o testemunho de sucesso de alguém? Já ouviu o testemunho de vitória de alguém? Honestamente, sentiu inveja dele? Que é isso, pastor, inveja de mim? Olha os crentão, super crentes. Que é isso, pastor, inveja de mim? Sou santo, pastor, já viu o comprimento do meu cabelo? Difícil a gente admitir as nossas humanidades, não é? Era difícil para os irmãos de José também. Ouvir o caçulinha, o pequenininho, falando que ia dominar sobre eles. Todo mundo profeta, todo mundo justo na concepção deles. Todo mundo justo, todo mundo profeta, todo mundo santo. Vem Zezinho dizendo, eu vou dominar sobre você. Eu falei, que jeito? Que jeito? Painho? Painho vai se dobrar a tu? Não. Isso não é nem possível, isso é inaceitável. Aí o pai está ouvindo, né? Está identificado. Ó, são milagres, nasceram circuncidados, ambos foram odiados pelos seus irmãos, ambos sofreram tentativas de casar-se com mulheres estrangeiras e tiveram filhos em outra terra. Presta atenção nisso. Ambos tornaram-se ricos, ambos carregavam uma porção da Shekinah, mesmo fora de Israel, e ambos encontravam-se com anjos. É pouco para você? Os caras eram monstros. Os caras eram monstrão, não. Não eram os crentes meio pataca que nem eu, não. Os caras eram monstros. Imagina o camarada andando. Imagina um indivíduo ser uma carruagem. Pensa comigo, vou terminar agora. Imagina um indivíduo ser uma carruagem. Ele está andando assim, ó, e a presença de Deus seguindo o rastro dele. Olha que absurdo que eu disse, ouviu? A presença de Deus está seguindo o rastro do indivíduo. Irmão, isso é coisa para qualquer macho. Os camaradas estão andando assim na estrada, daqui a pouco, manifestação de um anjo, para trocar ideia. Meu Deus. Anjo nunca, não é esses anjos mequetrefe que a gente fala. Está vendo o anjo ali? Mentira, não está vendo nada. Olha o anjo aí, mentira, não tem anjo nenhum. Ele sim. Experiências angelicais no seu caminho.
camarada andava com anjo, experiência com anjo. Aí Jacó olha para José, o filho, está identificado por quê? Porque o filho reflete, olha que coisa bonita que eu vou te falar, o filho reflete exatamente a aparência do pai. Quando Jacó olhava para José, ele dizia assim, ó, esse menino é a ponte, esse menino é o elo, esse menino é o laço das gerações. Já leu no provérbio? Um cordão de 3 dobras dificilmente se quebra. O que aquilo está falando? O proverbista está falando de família, de legado, de geração. Ó. O cordão de 3 dobras, ó, avô, pai e filho. Coisa boa é ter família. Coisa boa é ter família. Família biológica, família da fé. Coisa boa é ter família. Coisa boa é ter um pai para te incentivar a sonhar. É importante na vida ter alguém que resista aos seus sonhos, às suas aspirações, seus desejos. É bom ter rival. É bom ter rival. Por quê? Porque normalmente os nossos rivais, eles metrificam a gente. Eles muitas das vezes, eles enjaulam a gente. Eles cercam a gente. E aí, ocasionalmente, quando a gente se vê metrificado, limitado, enjaulado, é que a gente reconhece qual é de fato a nossa natureza e a nossa capacidade. Normalmente é isso. É quando teu irmão define te jogar dentro do poço, dentro da cisterna. Olha aqui para mim que eu terminei agora. Os irmãos não podiam mais falar pacificamente com ele, a Bíblia diz. Aí o primeiro plano era o seguinte: vamos matar ele. Alguém interpelou o plano, alguém intercedeu e falou assim: vamos matar não, mas vamos dar um susto nele. Falou: qual? Vamos jogar ele dentro da cisterna. Vamos jogar ele dentro do poço. E o que diz o texto? O que diz o texto? Cisterna seca, poço seco. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Sabe qual é a natureza de uma cisterna? A natureza de uma cisterna é brotar água, sim ou não? Sim. A natureza de uma cisterna é receber água de torneira? A natureza de uma cisterna é brotar água do lençol freático, sim ou não? Então a natureza da cisterna é revelar o que está oculto. Olha aqui para mim. A natureza da cisterna é revelar o que está oculto. Os irmãos de José querem ocultá-lo e jogam-no numa cisterna. Para de graça. Os irmãos de José querem escondê-lo e jogam-no numa cisterna. Aí Deus olha e diz assim: opa, eu não estou coadunando com esse plano não. Vocês estão indo na contramão da lógica. Vocês estão invertendo os fatores. Eita. Vocês estão invertendo os fatores, vocês estão indo na contramão da lógica, e eu não posso coadunar com isso. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que a cisterna era seca. Sabe o que a tradição diz? Que tinham 2 elementos lá dentro esperando José. Anota isso e prega no seu sermão. Pode falar que Deus te revelou na madrugada, porque não é mentira não. A tradição diz assim, que dentro da cova existiam 2 elementos. Pergunta assim, quais eram, pastor? Quais eram? Pergunta de novo. Quais eram, pastor? É só para voltar mais. Estratégia de pregador para ganhar tempo. A minha voz acabou. Por isso que eu não acredito na minha força. Não tenho nem voz para 2 horas do sermão. Como que eu vou pensar ser um fortão? Está entendendo que é uma questão lógica? Quantos elementos tinha dentro da cisterna? 2. Está escrito assim na tradição,
que dentro da cisterna haviam Nahashim Vekravim. Eram os dois elementos que estavam esperando Zezinho na cisterna. Quais eram? Nahashim Vekravim. Sabe o que é isso, traduzindo para o português? Cobras e escorpiões. Bom para você? Cisterna seca sem água e com cobra e escorpião. Ó, já viu escorpião? Balançando o rabinho assim? Já viu víbora? Quem já viu uma víbora aqui? Eu já vi até umas víboras humanas. Vem assim. Mas horrorosa. Já viu ou não? Víbora humana, já viu? Tem, irmão? Tem. Eu te levo na casa de uma se você quiser. Escorpião, já viu escorpião? Só olha o escorpião aqui, ó. Só o rabinho aqui, ó. Nahashim Vekravim. Como eu amo isso, irmão. Eu não sei se isso fala alguma coisa ao seu coração, mas ele fala no meu. Além de querer nos ocultar, eles nos lançam as traições. Está entendendo ou não? Eles nos jogam as traições, eles nos jogam as perturbações. Tem alguma coisa que perturbe mais a paz do indivíduo que vê uma cobra e um escorpião do lado dele? Aí a mesma história que diz assim, ó, pastora Camila, que a cisterna está seca e só tem cobra e escorpião lá dentro, diz também que José tinha um elemento nos seus lábios. Estou no mesmo parágrafo, estou no mesmo tratado, estou na mesma história. Cisterna seca, cobra e escorpião lá dentro, e José tem um elemento nos seus lábios. Qual era? Eu digo para você, anota aí, fala que Deus te revelou na madrugada, que é verdade. Ó, a história diz que José trazia nos seus lábios uma shirá. Shirá. Já viu esse livro aqui na Bíblia? Ó? Shir Hashirim. Já leu? Shir Hashirim? Quem conhece? Shir Hashirim, ó, Cântico dos Cânticos. Para de graça. José está na cisterna seca, acompanhado de cobra e escorpião, e a tradição diz assim, ó, que ele tem uma shirá nos seus lábios. Os irmãos estão tentando matá-lo, estão tentando escondê-lo, estão tentando ocultá-lo, e sabe como ele passa os seus dias, Gabriel, meu truta? Na cisterna com cobra e escorpião, mais ou menos assim: firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor, continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. Cântico dos lábios, mesmo no ambiente de esquecimento, traição e ocultação, mesmo no ambiente de adversidade, cântico no lábio. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão... Conhece essa? Essa é velha, hein? Para regar a minha fé e consolar meu coração. Não era a realidade de José, mas é a sua. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. Olha o tema da mensagem hoje: misericórdia, graça e amor. Um dia com você
você misericórdia, graça e luz. Quem tem uma mão lá em cima assim? Um dia com você, misericórdia, graça e luz. Se você acredita que é essa porção, diz algo aí que louva o nome do Senhor. Vamos esconder ele. Quero ver esconder. Irmão, eu quero ver o que é capaz de esconder aquele a quem Deus resolveu mostrar. Sonhos, vou dizer para você, terminei agora eu estou falando sério. Sonho na cultura semita, quem entendeu um pouquinho